meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje, antes da gente iniciar, nós vamos fazer aqui uma meditação com a história da nossa Bíblia para crianças, tá certo? Essa história se encontra na página 211 e o título dela diz Davi, o novo rei de Israel. Mas quem era o antigo rei? Olha só. Israel, o povo de Israel, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, passou 40 anos no deserto e chegou à terra de Canaã. O tempo foi passando e os israelitas percebiam que os outros povos, que não temiam a Deus, que não amavam a Deus, eram governados por um rei. E aí eles também queriam um rei para que governasse. Então, Deus escolheu Saul. Saul era alto, forte, tinha um porte elegante e ele começou a reinar sobre Israel. Mas o tempo foi passando e Saul foi se afastando cada vez mais de Deus. Ia fazendo suas coisas erradas e não se arrependia, não perdia perdão por aquilo, não conseguia aprender coisas boas. Então Deus decidiu que outra pessoa iria ficar com o trono de Saul, que a família de Saul não ia continuar reinando sobre Israel. E essa pessoa foi Davi. Davi fez muita amizade com Jonatas, que era filho de Saul, e depois se tornou rei, tá certo? E é a partir daí que nós vamos iniciar nossa história de hoje. Olha só. Saul reinou muitos anos, mas um dia ele morreu. Jonatas também morreu. Agora Davi se tornou o novo rei de Israel. Ele escreveu muitos salmos, que são poesias para serem cantadas. Um deles é o lindo Salmo do Pastor. E esse salmo, essa poesia diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E assim por diante. É um salmo muito bonito. Davi reinou por muitos anos e foi um bom rei. Ele entregou sua vida a Deus e se arrependeu sinceramente das coisas erradas que fez. Davi errou muitas vezes, mas não gostava de errar. Deus o aceitou por isso. Davi foi chamado o homem que tem o coração como Deus gosta, ou o homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu erros, Saul também cometeu erros, mas qual foi a diferença? Que Davi se arrependia dos seus erros e pedia perdão a Deus. Saul não. Saul foi se afastando cada vez mais, enquanto Davi queria estar cada vez mais perto de Deus. E essa foi a história do nosso rei Davi. Um pedacinho bem pequenininho dela. Mas agora nós vamos fazer nossa oração e iniciar nossa aula, tá certo? Posição de oração. Oremos. Querido Jesus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por tuas bênçãos. Que possamos também ter o nosso coração igual ao teu. Muito obrigada por tudo, em teu santo nome. Amém. E então, preparados para as aulas de hoje? Então vamos lá! Então, meus amores, para iniciar nossa aula de matemática, nós vamos abrir o nosso livro 2, lá na página 147, porque nós vamos corrigir essa atividade, tá certo? Eu vou aqui explicar para vocês e vocês vão corrigir aí no livrinho, tá certo? Aqui nós temos o título Composição e Decomposição de Números. Eu vou colocar aqui a nossa página. Ups. 147. E nós vamos corrigir a atividade, tá? Questão 9. Lene trabalha em uma loja que vende produtos variados. Para facilitar seu trabalho,
Ela organiza os produtos em caixas. Cada produto é agrupado de uma forma. Ajude Lene a completar os produtos, desenhando as quantidades que faltam conforme está indicado nas caixas. Então, eu tenho aqui uma caixa que são necessárias 10 canecas dentro para completá-la. E uma caixa com 20 copos que são necessários para completá-la, tá certo? Mas eu não tenho nessa caixa 20 copos e nem nessa caixa 10 canecas. Vocês vão ter que desenhar. Se eu já tenho 3 canecas aqui, quantas canecas eu vou desenhar? Muito bem, 7 canecas. Eu vou colocar aqui a quantidade e você vai responder aí no seu livro. Você vai corrigir se estiver errado, tá certo? 7 canecas. E se eu preciso de 20 copos nesta caixa, vamos ver quantos copos eu já tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 copos. Então, eu vou precisar desenhar mais 10 copos, tá certo? Ok até aí, pessoal? Então, vê aí no teu livro, corrige direitinho, para a gente ir agora para a questão 10 da nossa página, tá certo? Vou colocar aqui a questão 10 e vamos juntos nessa, tá? Olha só. Agora é a sua vez de agrupar os produtos da loja. Circule os grupos de acordo com a etiqueta. Eu tenho a etiqueta com o número 5, então vocês vão circular, ou já circularam, não é? De 5 em 5 bonecas. Quantos grupos você formou? 1, 2, 3, 4 grupos. Quantas bonecas sobraram? 1, 2. 2 bonecas sobraram, tá certo? Então, nós vamos colocar aqui 4, que foram a quantidade de grupos que nós formamos, e 2, a quantidade de bonecas que sobraram, tá certo? A próxima etiqueta é a etiqueta de número 3. Vamos colocar aqui. 3. Vamos ver quantos grupos nós formamos. De 3 em 3. 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Sobrou alguma bicicleta? Não sobrou nenhuma bicicleta. Então, nós vamos colocar aqui o número 5 de 5 grupos e 0, que não sobrou nenhuma bicicleta, tá certo? Então, dá uma pausa no vídeo, corrige direitinho a tua atividade e a gente volta com a nossa última etiqueta de número 7, tá bom? E para finalizar a nossa página 147, nós temos a etiqueta de número 7. Vamos lá, separar de 7 em 7 computadores. 1, 2, 3 grupos nós formamos e não sobrou nenhum computador. Então, nós vamos colocar na resposta o número 3, de que foram 3 grupos, e o número 0, de que não formou nenhum, não sobrou nenhum computador, tá certo? Vamos para a próxima página. Agora, nós vamos lá para a nossa página 149, página 149, que nós vamos agora corrigir essa atividade que foi para casa na nossa aula da semana passada, tá certo? Então, nós temos aqui a questão 12. E ela diz assim: Marcelo comprou 10 sacos de balas. Cada saco contém 10 balas. Quantas balas Marcelo tem ao todo? Se você ainda tiver aquela tabela que vocês preencheram, vocês podem utilizá-la, mas eu acredito que está fácil e todo mundo conseguiu responder, não é? Nós vamos contar de 10 em 10. Ele comprou 10 sacos que contém 10 balas. Então, olha só. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 balas. Então,
Marcelo tem 100 balas, tá bom? Essa é a quantidade de balas que Marcelo tem. Ele comprou 10 sacos com 10 balas em cada um, tá certo? A questão 13 aqui embaixo, ela tem um gráfico para a gente analisar, tá certo? Ela diz assim: na escola em que Lorena estuda, uma vez por mês, cada aluno brinca com um tipo de jogo no tablet na hora do intervalo. O gráfico a seguir mostra a preferência dos alunos em relação a cada jogo. Então, aqui no nosso gráfico, eu tenho o seguinte. Essa linha aqui vertical, que é o número de alunos, ela vai contar de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, tá bom? E nós temos essa linha na horizontal, que vai nos mostrar os jogos que cada criança brinca, tá? Nós temos o jogo de montar, que 25 crianças brincam. O jogo de corrida, que 10 crianças brincam. O jogo de vestir, que 15 crianças brincam. E o jogo de desafio, que 5 crianças brincam, tá bom? De acordo com o gráfico, responda. Letra A. Qual é o jogo preferido dos alunos? Qual deles os alunos jogam mais? Muito bem, o jogo de montar. Olha só quantos alunos jogam. 25 alunos. Nós vamos responder na letra A. Questão 13. Letra A. O jogo de montar. Lembrem que é importante escrever com a letrinha cursiva, tá certo? Letra B agora. Quantos preferiram o jogo menos votado? O jogo menos votado é o desafio, olha só. Apenas 5 crianças jogam desafio. Nós vamos colocar 5 alunos ou 5 crianças, também está certo, tá bom? Letra C. Se o jogo de corrida tivesse um quadrinho pintado a mais, quantos votos teria? O que isso significa? Se o jogo de corrida tivesse um quadrinho a mais pintado, ele teria 15 alunos jogando esse jogo. Então, ficaria igual à quantidade de jogadores dos jogos de vestir, tá certo? Então, teria 15 votos aqui na letra C. Teria 15 votos, igualando, ficando igual. Não deu minha palavra toda aqui, coloquei um tracinho, terminarei embaixo. Igualando ao jogo de vestir. Tá certo? Então, corrige direitinho a nossa atividade, que agora nós vamos fazer outra página do nosso livro. Nós vamos agora para a página 151 e aqui nós vamos fazer essa página, que é bem simples, tá certo? Essa atividade é uma continuação de dezenas de unidades que nós estamos estudando em matemática, tá?
Então, olha só, abre o livro na página 151, é um pouquinho mais à frente, e nós vamos responder juntos essa página aqui, tá? Questão 15, ela diz assim: Telmira fez uma festa no seu aniversário de 15 anos. Entretanto, quem preparou a faixa de parabéns acabou escrevendo 51 anos. Pense no que pode ter acontecido e responda as questões. Letra A diz assim: utilizando o material dourado, represente as quantidades. Depois, complete cada item usando a decomposição. Então, se você está aí com o seu material dourado, pega ele e você vai fazer a representação, tá certo? Uma barrinha que vale uma dezena, por quê? Porque ela tem 10 quadradinhos, 10 cubinhos, tá certo? E 5 cubos, que cada cubo vale uma unidade, tá certo? Então, aqui o que é que nós temos? Uma dezena e 1, 2, 3, 4, 5 unidades, e a gente vai responder, tá? Nesses espaços aqui da letra A, olha só. Uma dezena e 5 unidades. Aqui embaixo nós temos 15 é igual a. Então, 15 é igual a 1 mais 5. Não, 1 mais 5 é igual a 4. 4 não é a idade que Telmira está fazendo. Uma dezena vale quantas unidades mesmo? Pois é, vale 10 unidades mais 5 unidades, que é igual a 15. Agora tá certo, tá bom? Cuidado para não acabar se confundindo. Quando nós vamos fazer a decomposição do número, se não tem especificado a palavra dezena, então ele é unidade, tá certo? Vamos para a letra B agora. Então, meus amores, vamos lá resolver a nossa letra B. E ela diz o seguinte: faça o mesmo com o numeral escrito na faixa de Telmira. Qual foi o numeral mesmo escrito na faixa dela? Olha só, 51. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 dezenas e uma unidade. Então, vamos completar nossa letra B. 5 dezenas e uma unidade, tá certo? 51. Quanto é 51? Quanto mais quanto? Será que é 5 mais 1? Não, 5 mais 1 é igual a 6. E não é isso que a gente quer 51. Então, como é que vai ser nossa resposta? 50 mais 1, tá certo? Muito tranquila a nossa atividade de hoje, não é? Mas eu vou passar para vocês fazerem em casa uma atividade também muito simples, tá bom? Aqui no quadro Agora é Sua Vez, na página 153 e 154, vocês vão resolver essas questões aqui pra gente, tá? Então, para responder essas atividades, nosso prazo será mais curtinho. Por quê? Porque sexta-feira dessa semana nós vamos ter nossa aula ao vivo e faremos a correção e tirarei as dúvidas de vocês. Sei que irão surgir essas dúvidas, mas não se preocupem. Você vai, circula o que você não entendeu, marca direitinho o que você não entendeu e vem comigo sexta-feira que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!